Hyundai HB20 1.0 2023. Como é que esse carro é dirigindo? Vamos ver? Vem comigo. Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Cars School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu venho fazer um teste de rodagem com vocês com o Hyundai HB20 2024, 23-24, motor 1.0 aspirado com câmbio de 5 velocidades. Vamos ver como o carro se comporta na cidade, na rodovia, avaliando questões como freio, direção, estabilidade, conforto, desempenho, economia, enfim, tudo o que você precisa saber na hora de comprar um carro como esse. Então pessoal, vamos lá que vai ser bem interessante, vem comigo! Pessoal, vamos dar uma volta agora então aqui com o nosso HB20 1.0 2023, câmbio manual, para ver como o carro vai se comportar então aí na cidade e na estrada. Esse carro aqui é o mais básico, então ele não tem todos esses recursos, mas os HB20s mais completos, eles têm vários recursos, como por exemplo, alerta de colisão, frenagem de emergência, aviso de mudança involuntária de faixa, ponto cego, enfim, todos esses recursos o HB20 disponibiliza aí nas versões mais caras. Comentando então um pouco do consumo desse carro, ele faz 9,6 km por litro no etanol e consegue chegar nos 13,3 na gasolina. Então realmente é um carro que ele sim, é um carro realmente bem econômico até para a categoria dele, mesmo ele sendo 1.0. O peso do carro é 993 kg, então a gente vê que realmente é um veículo que ele é relativamente leve, né? Então isso acaba já sendo algo bem bacana e colabora também bastante com o consumo do carro. Interessante que mesmo quando a gente está parado, por exemplo, como agora, você não sente tanto a vibração por ser um motor 3 cilindros. Interessante que quando o carro está com ar condicionado desligado, realmente você quase não sente a trepidação, a vibração do 3 cilindros. Já quando ele está com o ar ligado, como é o caso agora, para a gente poder fazer o teste, senão os ruídos da rua atrapalham bastante, ele acaba assim, você percebe a vibração. Mas é muito curioso isso, sem o ar-condicionado ligado, mesmo em marcha lenta, parado, você não sente a vibração. Diferente de alguns 3 cilindros que acabam vibrando muito mais. Nisso a Hyundai conseguiu calibrar bem para que não ocorresse isso. O carro ele melhorou muito na questão da suspensão, hoje ele tem uma suspensão muito mais coerente, recalibraram ela, então ela consegue entregar um pouco mais de conforto e estabilidade. Na verdade, essa relação conforto versus estabilidade, o HB20 é um dos melhores aí nessa categoria. Conseguiu melhorar bastante. Outro ponto também interessante do carro é a questão da direção. Ela é muito leve para quando você está andando na cidade. Realmente, ela para manobras ela é muito boa. E mas quando você está em rodovia, realmente ela começa a ficar mais pesada. Esse equilíbrio ficou bem interessante e ajuda bastante aí para o dia a dia. O isolamento acústico desse carro não é bom, a gente percebe muito, tanto pelo motor mesmo, quando você precisa, que a gente vai acelerar um pouquinho mais, você já sente que realmente o ruído do motor acaba invadindo bastante a cabine, quanto também, por exemplo, para motos, quando passam alguns outros veículos que são mais ruidosos do lado, a gente percebe realmente que ele não isola o ruído como deveria. Outro ponto muito positivo aqui da Hyundai é a questão do câmbio. Ela conseguiu fazer um câmbio realmente que fosse muito macio aí nas trocas e com engate também preciso e também engates curtos, né? Realmente você não fica com dúvida se realmente engatou. Isso é muito bom, faz com que sejam um dos carros aí 1.0 até mais prazerosos para dirigir. Esse câmbio se assemelha muito, a qualidade do câmbio, muito ao Gol. Inclusive é um dos pontos mais elogiados, por exemplo, aí do HB20. Esse casamento motor e câmbio ficou bacana. A única coisa que é uma pena é ele não ter um câmbio de 6 marchas, tem apenas 5.
Para a cidade a gente não sente essa dificuldade, mas para a estrada sim acaba dando uma diferença até por causa do consumo. Esse motor aqui já a versão 2024, já correu na verdade o 2023, por causa do Proconv L7 foi alterado, o carro precisou sofrer algumas alterações, como praticamente quase todos os motores. Isso daí o carro acabou perdendo um pouco de desempenho, e aí acabou o 0 a 100 dele, por exemplo, agora é 1 segundo a mais do que antes. Mas o curioso é que mesmo perdendo desempenho, ele não melhorou no consumo, praticamente o consumo é o mesmo do anterior. Então a gente não percebe muito essa diferença de potência, mas em algumas retomadas, por exemplo. Algo também que é um pouco criticado nesse carro, muito comum dos carros aqui no Brasil, principalmente alguns hatches, que é a altura do solo. É um carro que não é muito alto, isso acaba prejudicando um pouco, muitas reclamações de raladas nos para-choques, principalmente quando você passa em valetas mais profundas, ou em algumas vezes até em lombadas mesmo. É uma crítica muito comum que nós temos aqui do HB20. Esse carro ele tem também uma suspensão, como foi para vocês, equilibrada, mas não é uma das mais confortáveis. Quando a gente passa em rua de paralelepípedo, por exemplo, a gente percebe que eu acho que a absorção dos impactos melhorou muito em relação aos anos anteriores, as versões anteriores, mas mesmo assim não é referência. Bom, pessoal, a gente vai subir então a rua que a gente costuma fazer, que é uma ladeira mais pesada, para a gente ver como o carro ele vai se comportar. Então a gente dá uma distância do carro da frente, o ar-condicionado ligado, apenas uma pessoa, e aceleramos. A gente percebe também muito carro aqui que acaba até parando, indo para a direita, porque essa subida realmente ela é bem chatinha. Chegamos aqui aos 30 por hora, conseguimos subir ela com uma certa facilidade. A gente percebe, se vamos passar aqui por uma roda de paralelepípedo, a gente percebe que o carro realmente melhorou bem a absorção dele em relação às imperfeições, mas ele ainda continua sendo o carro que, se você passar por uma rua muito desnivelada, ele acaba pulando bastante. Ele ainda pula, mas até que é um carro que ele tem uma boa relação de conforto versus estabilidade. Melhorou o conforto, mas ainda não é uma referência. Mas para o dia a dia realmente ele não dá mais tanto fim de curso quanto dava antigamente. Ficou mais suave aí nas absorções. Quando a gente passa por valetas, como a gente vai passar agora, por exemplo, ele acaba se comportando bem. Vamos ver aqui. A gente percebe que o eixo traseiro, na verdade a roda dianteira traseira acaba saindo, é muito comum. Só carros realmente com suspensão independente acaba não saindo da roda nessa valeta. O ar-condicionado também gela bem, estamos aqui no mínimo, no número 1, mas para refrigerar o máximo possível, ele está refrigerando bem e está dando conta. As questões do freio também desse carro aqui são bons. Você tem uma frenagem coerente para o segmento, não é aquela frenagem seca, mas ela é bem proporcional e consegue atender bem aí as expectativas. O acabamento também não tende a ser tão ruidoso, a carros rivais, né, que acabam sendo piores. Isso aqui também o carro é novo, está com 1.700 km praticamente, então ele acaba sendo bem tranquilo aí em relação a ruídos. Mas também não há tantos relatos de um acabamento tão barulhento assim nos HB20, até mesmo nos anteriores. O HB20 continua sendo também um carro bem interessante para você andar na cidade. Ele consegue desenvolver muito bem, ele consegue se tornar um carro ágil para a cidade e acaba ficando confortável também em direção quando você está em centros urbanos. Ele é um carro compacto também, né? Então isso ajuda para você estacionar, enfim. A gente percebe que o ruído, principalmente, dá um pouco de distância, que tem radar de posicionamento, mas se a gente pisa um pouquinho, ó, ele aumenta o giro. Não sei se vocês conseguem aí ouvir pela câmera, mas ele realmente invade bastante o ruído do motor aqui. Isso acontece tanto no aspirado quanto no turbo também. O 1.0 turbo, infelizmente, tem esse mesmo problema. E também quando você passa perto de caminhões, também de motos mais ruidosas, a gente percebe também que o ruído acaba incomodando, sim. Aqui na rodovia ele anda tranquilo, né? Afinal o asfalto aqui é relativamente bom.
Mas a gente não sei se é perceptível, mas aqui dá para ver bastante a questão dos passando os caminhões, passando as motos. Isso porque nós estamos com os 4 vidros fechados, não tem nenhum vidro aberto, mas mesmo assim o isolamento deixa a desejar um pouco, sim. Esse carro é interessante, apesar de ele ser ágil, relativamente ágil, pelo que ele se compromete a fazer, ele não tem um torque tão em baixa. Então você pegar uns motores como por exemplo do Argo, você vai ter um desempenho melhor, né, principalmente em baixas rotações. Esse carro aqui é, como o pessoal diz, é um carro que gosta de trabalhar com giro alto. Então é em torno dos seus, acima dos seus 3, 4 mil giros, aí realmente o carro entrega bem. Mas até lá realmente o rendimento não é um dos melhores. Afinal, o torque máximo dele chega apenas nos seus 4.500 RPMs. É realmente o torque máximo das caras. Já do Argo também, o que o Argo utiliza é um conceito um pouco diferente, 2 válvulas por cilindro. E uma das vantagens é essa, você consegue também ter um torque em rotações mais baixas. A gente consegue até perceber, mas isso é mais com a janela aberta, o ruído dos pneus acaba incomodando também um pouco. Somente, mas com a janela aberta a gente ouve mais isso daí, né? Até com a janela fechada a gente consegue perceber aí um pouco o ruído dos pneus, incomoda. Mas também não é nada absurdo, como por exemplo os carros que nós já filmamos aqui, que tem isolamento acústico muito pior do que esse aqui. Realmente a gente diz que não é muito bom, mas comparando com os outros carros aí da mesma categoria, obviamente. Mas comparado com o que eram os carros antigamente, realmente podemos dizer que é silencioso. Com o pessoal passado o asfalto lunar, agora a gente consegue conversar um pouco melhor aqui, um asfalto menos detonado. Bom, como eu falei para vocês aqui, a gente pisa, né? Estamos em 4ª marcha. Pra vocês terem uma ideia, só para vocês verem, em 4ª marcha, 80 por hora, o carro está em torno dos seus 3.500. Passando da 5ª marcha, o carro está próximos dos seus 3.000 quando a gente está 80 por hora, está nos seus 2.800. Então uma 6ª marcha sim faz falta para esse carro. Se tivesse ela, realmente o consumo de combustível seria menor ainda na rodovia. Trechos rodoviários, como que é o consumo então? Bom, esse carro faz um consumo de 10,4 km por litro no etanol, chegando aí nos seus 14,6 na gasolina. Então realmente o carro é bem econômico para a cidade, já para a estrada ele não impressiona tanto. O 0 a 100 dele aqui a gente consegue fazer em 14,1 segundos. Vale lembrar que ele acaba sendo agora 1 segundo pior do que era antes da recalibração do motor. Agora, afinal, por causa das normas de emissão de poluentes, o motor foi recalibrado. Agora, nessas novas versões aí do carro, já a partir do modelo 2023 já foi necessário essas mudanças. Na verdade, a partir de 2022, né, do ano 2022. Mas como o modelo era 2022-23, já teve essas adequações. A velocidade máxima do carro é limitada a 161 km por hora. Percebemos aqui também que o carro, apesar de ele ser um novo modelo, na verdade ele ser um carro de 2ª geração, praticamente a carroceria, a estrutura não teve muitas alterações. Então a gente percebe que ela não é tão rígida como dos veículos mais novos, de projetos mais modernos, como por exemplo até o Onix. Ele acaba torcendo um pouco mais do que os demais. Como foi para vocês, quando você está em média e alta rotação, é que o carro embala bem, mas em baixas rotações é um pouco sofrível. Ver se a gente consegue aumentar um pouco a velocidade para perceber. Estamos aqui chegando próximos aos 100 km por hora, uma velocidade boa para a gente ver. 100 km por hora, o carro já está trabalhando em torno dos seus 3.200 RPMs. Então isso faz com que realmente seja mais cuidadoso. Quando a gente compara com outros carros, como por exemplo o Argo, a gente percebe que esses buraquinhos de rodovia o carro não absorve tão bem assim. Mesmo com a recalibração aí da suspensão, não ficou focado tanto no conforto, mas no equilíbrio de conforto e estabilidade. Falando de estabilidade, era algo que era muito criticado nos HB20 antigamente, e agora esse problema foi resolvido.
acabou melhorando bastante essa questão. Realmente o isolamento acústico desse carro é ruimzinho mesmo, até incomoda um pouco aqui, não sei se vocês percebem, mas até para gravação deve sair um pouco, acaba incomodando. Então, como eu falei para vocês, hoje você consegue fazer curvas uma velocidade maior sem ter aquela sensação de medo ou algo do tipo. Realmente melhorou bastante a estabilidade do veículo. O carro até que ele, como eu falei para vocês, não é exemplo de conforto, mas até que ele consegue ser mais ou menos bom. Quando você compara com o HB20, a gente até gravou ele aqui com o automático, na verdade, que ele vem com uma roda de aro 16, a gente percebe que o 15 realmente deixa o carro mais confortável. Talvez a 16 deixe um comportamento um pouco melhor em questões de estabilidade, mas a 15 acaba agradando mais na questão do conforto. Algo que incomoda um pouco é você não ter a regulagem aqui do volante, da altura. Por que, Gabriel? Pessoas mais altas, aí eu tenho 1,80 m, não sou tão alto assim, mas já incomoda, você tem que jogar o banco bem para trás para que você consiga ver bem aqui tanto o velocímetro quanto o contagiros. Isso atrapalha principalmente quem vai no banco de trás. Reduz o espaço e também você não dirige de uma forma tão confortável assim quanto poderia. Só um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, a gente sente principalmente essa questão do Procov 7, que houve uma pequena redução no desempenho do carro, a gente sente mais em retomadas, por exemplo, retomadas de 80 a 120, que são praticamente nas ultrapassagens, você chega a perder um pouco mais de 2 segundos em relação ao que era antes. Então nisso realmente o carro acabou piorando um pouco. Mas não tem jeito, precisa atender as normas de emissões de poluentes, então foi necessário fazer essas adequações. A direção dele na rodovia também acaba sendo mais rígida, o que acaba agradando bastante, não dá uma sensação de medo, apesar de na cidade ela ser bem leve. Gostei do desempenho do carro aqui na rodovia até, mas esse carro realmente tem um foco muito mais urbano, tanto pelo consumo quanto pela questão do giro. O carro acaba assumindo muito giro na cidade, na rodovia, precisaria ter uma sexta marcha, cairia bem. Vou lembrar que o único carro que tem sexta marcha é o Onix, mas o Onix você perde muito em conforto, o banco do Onix é bem desconfortável, então, como eu falo, não existe carro perfeito. Esse carro tem uma estabilidade muito boa, até melhor do que do próprio Onix, ganha nisso e um pouco do conforto do banco, mas perde infelizmente ao ter sexta marcha. Para a cidade ele é um carro ágil, esperto, com bom custo-benefício. Já para a rodovia ele é um carro que poderia ser um pouco melhor aí se tivesse a sexta marcha, tanto de ruído externo quanto no geral. É um carro que eu aconselho se você for utilizar muito na cidade, realmente vai te agradar mais. Se você for utilizar muito em rodovia, talvez o motor 1.0 turbo te atenda melhor, ou dependendo da situação, se for viajar muito, até outro veículo aí talvez atenda melhor você mesmo, outro veículo da mesma categoria aí de carro. Estamos aqui na subida, eu estou na sexta, para vocês terem mais de 80 por hora, estou pisando aqui no máximo, o carro praticamente não ganha velocidade, então o desempenho está coerente para o veículo. Não está sobrando potência, mas também não chega a faltar. Tem bastantes curvas aqui nessa rodovia, mas mesmo assim a gente sente que ele consegue dar conta tranquilamente, não dá a sensação de medo e não passa também nenhuma insegurança. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação. Vamos então, aqui a avaliação de direção, vamos então para as nossas conclusões. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Deixa aqui nos comentários se você compraria esse carro, não, o que você achou de bom, o que você achou de ruim. Vamos bater um papo aqui que vai ser bem interessante. E caso você queira ver a avaliação completa desse carro aqui também, vou deixar na descrição do vídeo o link para ela. E também fizemos um comparativo desse carro com outros hatches 1.0 já filmados aqui para o canal. O link desse vídeo aí também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você vai comprar um carro usado, mas tem medo de comprar um carro que passou por enchente, foi batido ou ainda com problema mecânico sério? Eu tenho a solução para você.
Me chame para avaliar o carro para você. Faço o serviço tanto de avaliador como caçador de carro. Você está precisando de um carro? Me avisa que eu vou lá e avalio. Ou eu faço a busca para você com um carro que vai atender melhor às suas necessidades. Para isso, basta entrar em contato comigo pelo gtcarschool@gmail.com. Bom, pessoal, acompanhe também sempre a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii e TikTok. Sempre com dicas práticas que vão te ajudar bastante. Pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!